Meus irmãos e minhas irmãs, nesse terceiro domingo do tempo pascal, mais uma vez a liturgia nos coloca diante da experiência que os primeiros discípulos fizeram com Jesus ressuscitado. Percebemos que o medo e a incredulidade eram muito presentes naquela comunidade. Mas, pelos gestos e palavras de Jesus, o medo e a incredulidade dão lugar ao amor e à fé. Também nós vivemos tempos de medo e somos muitas vezes provados em nossa fé. A pandemia nos obriga muitas vezes a estar distantes fisicamente das comunidades, das celebrações, mas não podemos esquecer que o ressuscitado está no meio de nós e alimenta a nossa esperança. Ele é a nossa paz e nós, onde estamos, podemos ser testemunhas dessa experiência de fé. Já e logo na primeira leitura, ouvimos as palavras do apóstolo Pedro, que dirigiu aos judeus anunciando os fatos da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Pedro exorta a todo o povo para que se converta diante da obra que Deus realizou em Jesus Cristo, cumprindo aquilo que haviam anunciado os profetas. Na segunda proclamação, na carta de São João, faz uma relação entre o amor a Deus e a observância dos mandamentos. Segundo ele, não podemos dizer que amamos a Deus se não nos abrirmos ao conhecimento e ao cumprimento dos mandamentos. É mentiroso quem diz que ama a Deus, mas não cumpre a sua vontade. Por sua vez, no Evangelho, vemos o relato que São Lucas faz de uma das aparições do ressuscitado aos discípulos. No texto, podemos perceber que, apesar da presença de Jesus entre eles, ainda o medo e uma grande dificuldade para crer. Jesus, por gestos concretos e palavras, faz com que os discípulos um caminho de catequese para que progressivamente sejam libertados do medo e da falta de fé. Jesus lhes mostra as suas chagas, pede a eles um pouco de comida e explica-lhes as Escrituras. Por fim, o Evangelho faz um chamado para que os discípulos sejam testemunhas do ressuscitado, enviando-os a anunciar a todos os povos. Meus irmãos e minhas irmãs, como não ver nesse relato do Evangelho uma relação com a Eucaristia que celebramos? Jesus ressuscitado está no meio da comunidade para, por gestos e palavras, formar, nutrir e encher de esperança aqueles que hoje são as testemunhas dele. Mesmo de modo remoto, devido aos tempos difíceis em que vivemos, busquemos na Eucaristia a esperança e a fortaleza. Deus compreende a nossa realidade e não deixará de nos dar os frutos dos seus sacramentos. Vivamos as alegrias da Páscoa do Senhor e renovemos nossa esperança no Deus da vida. Que a paz do ressuscitado esteja com todos vocês.